Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Falei com vocês na semana passada, lançando a promoção para sortear 2 ingressos para a Fiel Jovem 2025. Conforme eu falei, se fosse possível, eu deixaria um vídeo no sábado no estudo de Provérbios, mas não foi possível. Porém, conforme palavra dada, hoje, quarta-feira, estou apresentando o meu último estudo de 1 Coríntios, que é a carta que eu estava pregando na minha igreja. Já finalizei tem um tempinho, porém eu fiquei devendo vocês, então tá aqui para vocês. Nesse período agora, nesse momento que eu estou falando com vocês nesta quarta-feira, eu estou de férias, tanto do seminário quanto também da empresa. Eu consegui negociar minhas férias em 2 vezes e estou só 15 dias de férias da empresa. Então eu estou no Maranhão aproveitando esse momento. Diferente das outras vezes de quando que eu vim para o Maranhão, né? Eu estou gravando aqui ainda em Macaé, mas vocês já estão assistindo, eu já estou no Maranhão. Da última vez que eu estive no Maranhão, eu preparei bastante material em Macaé para chegar e gravar e editar da casa dos meus pais. Porém, dessa vez, como o tempo foi mais puxado, mais corrido, eu acabei não preparando nada. Então, para o sorteio do dia 30 de dezembro, vocês só têm esses 2 vídeos para comentar. Vocês têm o vídeo da semana passada, que é a promoção, e vocês têm o vídeo de hoje, que é a devocional em 1 Coríntios. Ou seja, está muito fácil de participar. Vocês podem comentar algo sobre o vídeo. Então, cada pessoa vai ter a oportunidade de comentar 2 vezes aí para concorrer, tá bom? O sorteio será ao vivo, então assim, eu vou aproveitar bastante minha família, então não vou estar gravando vídeos nenhum, mas no dia 30 de dezembro, na parte da manhã, estarei gravando, fazendo essa live do sorteio, tá bom? E aí eu vou estar me preparando para que ano que vem, ainda nas férias do seminário, eu prepare algum material para deixar já bastante material gravado, tá certo? Eu não sei se eu vou conseguir me manter firme, como eu tenho pensado, mas eu vou me esforçar ao máximo para deixar alguns materiais já preparados, tá bom? Mas é isso aí, nós vamos para a vinheta, depois da vinheta nós vamos para o estudo, que é o que mais interessa. Vamos lá, o estudo está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 5 até o 24, diz assim na minha versão NVI. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanos foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam às pessoas como eles e a todos que o cooperaram e trabalharam conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês.
recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Pai, Tu és maravilhoso, soberano. Eu rendo graças a Ti mais uma vez, Pai. Sou grato ao Senhor por mais essa oportunidade que eu tenho de compartilhar meu estudo com aqueles que estão aqui me assistindo. Que o Senhor nos conduza, Pai, para que nós sejamos mais parecidos contigo e aqueles que não Te conhecem venham a Te conhecer. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, o tema desse estudo aqui, uma igreja com responsabilidades. Então, aqui muitos, eu mesmo sempre fui muito dedicado, desde muito novo, a ser uma pessoa responsável. Mas isso ainda no meio secular, né? Eu não era cristão ainda, mas eu sempre busquei ser uma pessoa responsável para honrar meus pais. Aqui nós temos Paulo falando para uma igreja como todo ser uma igreja responsável. Então Paulo está falando para cristãos. Então nós chegamos no fim desta carta, uma carta onde nós tivemos exortação, nós tivemos encorajamento, nós tivemos apresentação de doutrinas, nós tivemos demonstração de amor de Paulo para com a própria igreja, demonstração de amor da igreja para com Paulo. Então, nesse contexto geral da igreja, Paulo finaliza essa carta dando responsabilidades a este povo, a esta igreja lá em 1 Corinto. Então, nos versículos 5 a 12, nós podemos observar que Paulo dá instruções quanto à recepção desse povo. Chegando visita, sejam pessoas receptivas. Então, Paulo dá essa instrução mais clara. Olha só, Timóteo está indo, receba bem, trate-o bem, cuide para que ele não tenha medo nessa trajetória, nessa viagem. Então, Paulo dá instruções para que quando eles recebessem visitas, tratassem bem essas pessoas, para que seja uma igreja que cuide dos seus, né? Que trate bem aqueles que vêm para visitá-los, para ajudá-los no serviço do Senhor. Que a gente possa, como igreja do Senhor, entender isso. Muitas vezes a gente está no sufoco e Deus manda pessoas para nós e a gente às vezes não dá atenção para aqueles visitantes, e às vezes visitantes que têm alto potencial de servir bem ao Senhor e nos auxiliar no ministério. Estou falando de visitantes cristãos, né? Porque o que não é cristão não pode assumir ministérios, mas que seja também bem cuidado para que a gente possa evangelizá-lo. Mas Paulo fala então desse cuidado, né? Instruções para uma boa recepção das visitas. Então ele fala sobre aqueles que iriam visitá-los, fala daqueles que não foi no momento, mas que vão posteriormente visitá-los, mas que a igreja então possa ter esse cuidado com as visitas. Devemos ser bons recepcionistas na igreja, né? Essa é a verdade. Independente se é visitante não cristão ou cristão, como igreja do Senhor, nós precisamos ser bem recepcionistas, né? Receber bem cada pessoa. Nos versículos 13 a 18, nós temos aqui um encorajamento para uma vida segura e submissa ao Senhor. Então, Paulo, ele apresenta esse encorajamento para que a igreja de Corinto possa estar sempre seguro e submisso ao Senhor, independente das circunstâncias que aconteçam. Então, ele segue apresentando esses exemplos, né? Uma vida correta, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida onde as pessoas buscam de fato glorificar a Deus. E dessa forma, assim, de fato, quando eu honro ao Senhor, eu tenho uma vida um pouco mais segura, porque o Senhor guarda aqueles que andam corretamente. E aí, para eles se tornarem vigilantes também, para eles não fazerem coisas erradas, é o famoso orar e vigiar, né? Então, façam as coisas que glorificam ao Senhor, vigiem para não cair, honrem ao Senhor de toda maneira. Então, ele encoraja a igreja de Corinto. Nós também precisamos nos sentir encorajados e nos seguir firmes e sermos sempre submissos à vontade do Senhor. Dessa forma, nós vamos ter uma proteção do Senhor. Não é proteção porque eu mereço, mas proteção porque ele já deixa claro que aquele que anda nos seus caminhos terá uma vida prolongada. Lá quem está estudando Provérbios vê que aquele que busca o caminho correto, que busca o caminho da sabedoria, tem uma vida mais segura, tem uma vida mais prolongada. Então, assim, nós estamos falando de vida e morte, mas de qualidade de vida, melhor. Então, assim, é uma segurança para quem está submisso ao Senhor. Nos versículos 19 a 24, nós temos as saudações finais de Paulo. E como eu falei lá no início da carta, um padrão de carta, nós temos saudações iniciais, nós temos o desenvolvimento do assunto que será elaborado na carta,
E nós temos saudações finais. Aqueles que são mais antigos, eu sou dessa época, que fazia cartinhas de amor. Pois é, não é só eu te amo. A gente fazia lá, oi, tudo bem? E fazia aquela saudação inicial, trazendo um contexto para o que você quer falar. E aí você desenvolve toda aquela palavrinha de amor para aquela pessoa. No final você dá uma saudação final novamente, agradecendo por ter conhecido a pessoa, encorajando a pessoa. Então assim, eu sou dessa época, eu estou revelando aqui minha idade meio que sem falar, mas já revelando, eu sou da época das cartas de amor. Aqui nós temos uma carta de amor também, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, exortando, encorajando, aconselhando, demonstrando amor. Então, carta por si só, ela tem esse formato de uma saudação inicial, um desenvolvimento, que é o assunto tratado, e a saudação final. Então Paulo faz essa saudação aqui, e é uma saudação de despedida, né? Onde ele dá essas instruções finais para que a igreja siga firme, para que a igreja de fato ame ao Senhor e para que a igreja de fato fuja das maldições daquilo que o mundo traz, porque quem está no Senhor não teme a maldição, porque está firme no Senhor. Então aquele que tem a Jesus como Salvador, ele segue firme. Ele recebe essa saudação com firmeza, entendendo que o Senhor é que guarda. O Senhor nos dá uma grande oportunidade de ter a vida eterna com Ele. Então nós somos servos do Senhor, cheios da sua graça. E por isso nós precisamos entender que nós devemos estar firmes com Ele. Então essa saudação final de Paulo, ele dá a garantia de que quem está no Senhor terá a vida eterna. E aí eu pergunto para você, você tem convicção da sua vida eterna? Que sua vida não depende somente daqui e agora? Que quando a gente morrer, não acaba para nós? Então pense sobre isso. E aí nós temos as aplicações que ficam da seguinte forma. A primeira, sejamos bons mordomos. Então, o Senhor nos dá obrigações, o Senhor nos dá seu patrimônio para que a gente possa cuidar. Então, sejamos bons mordomos, que nós possamos cuidar, que sejamos bons empregados para cuidar daquilo que o Senhor nos ofereceu a nós, que é cuidar do seu reino, das coisas do seu reino, da igreja do Senhor, da sua boa obra. Então, sejamos bons mordomos. Segunda aplicação, sejamos firmes na fé. Sim, nós vamos passar por muitas dificuldades, muitas adversidades na vida, mas nós precisamos estar firmes na fé no Senhor, que Ele nos guia, Ele nos guarda, Ele nos protege. E é Ele que nos faz seguir adiante para que as coisas aconteçam conforme o seu propósito e não o nosso. Sejamos firmes na fé, Ele está no controle de todas as coisas, confiemos nele. O próprio Cristo, sendo Deus, confiou no Pai e se entregou por nós na cruz. Cristo, sendo Deus, ele confiou e se entregou na cruz. Então nós devemos ter essa fé. Terceira e última aplicação, sejamos graciosos. Não basta sermos cristãos, precisamos tratar as pessoas com carinho, com graça. Precisamos ser mais amáveis. A graça do Senhor habita em nós, então nós precisamos refletir essa imagem para as outras pessoas, para que elas sejam cativadas ainda mais pela palavra de Deus. Porque não adianta eu falar a verdade para as pessoas, mas se eu falar a verdade de forma grosseira, ela não vai se interessar pela mensagem, ela não vai se interessar pelo evangelho. Então sejamos graciosos. A graça de Deus nos foi dada e nós precisamos então devolver essa graça a outras pessoas, refletindo a imagem de Cristo. E aí, com base nisso, nós temos a grande ideia que fica da seguinte forma: pela firmeza da fé que temos em Jesus, nos tornamos bons mordomos pela graça recebida do Senhor. Pela firmeza da fé que temos em Jesus, nos tornamos bons mordomos pela graça recebida do Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Só em 2025 agora, mas até lá vão aí comentando os vídeos para que vocês recebam. Não, aí desse ano nos veremos, né, ao vivo em 30 de dezembro, no meu aniversário, onde eu vou sortear o ingresso, 2 ingressos para Fiel Jovens do ano que vem. Então, mais uma vez, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.